Vamos pregar agora, hein, pastor? Parabéns, parabéns, parabéns. O pastor ali está super emocionado. É difícil não ficar, mas realmente é isso. Nós vimos aqui retratado nessa encenação o que passa um líder, um pastor, mas Deus está sempre presente, sempre ao lado, sempre conduzindo. Então, não deve haver temores. Fiquemos em pé. Antes de iniciarmos a palavra, eu gostaria de orar com vocês, mas que principalmente vocês intercedam por mim neste momento. Amém? Falemos com Deus. Eterno Deus, Pai que estás nos altos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no púlpito da Tua casa de oração e podermos, a Deus, ministrarmos a Tua palavra ao rebanho, ao Teu povo, à Tua igreja e a nós mesmos, ó Deus, pois somos dependentes, carentes da Tua graça, como nós vimos agora há pouco nesta encenação. Então, Senhor, nos capacita, nos fortalece, transborda através de nós a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito. Pois de nós mesmos não temos o que falar, ou o que ofertar, ou o que fazer. Mas é a Tua graça que nos coloca aqui firmes em pé. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos falar aqui hoje sobre as grandes tempestades da vida. A Bíblia, ela nos relata dois momentos em que os discípulos de Jesus enfrentaram uma tempestade dentro de uma embarcação. Eu acho que este assunto já foi muito pregado nos púlpitos. Talvez assim alguns considerem, já esgotou este assunto, pastor. Mas nunca se esgota. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. O pregador é outro, a unção é outra, as pessoas que estão ouvindo são outras. Mesmo que você já tenha ouvido a respeito dessa explanação, ela vai se renovar na tua vida essa noite, amém? Essa palavra vai se renovar na tua vida. Então, nessas duas situações que envolvem tempestade e os discípulos de Jesus em uma embarcação, uma delas, Jesus estava ausente. Concordam? Nós vemos isso em Mateus 14, dos versículos 21 ao 35. E na outra, Jesus estava presente dentro da embarcação. Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. Hoje iremos falar sobre o que podemos aprender nas tempestades da vida. Tenho enfrentado algumas, desde 2019. Todos têm ciência disso. Tempestade em 2019, auge da Covid, 2020, calmaria, 21, calmaria, 2022, tempestade fortíssima, 23, 24, 25, ela perdura até o dia de hoje. E aí? Como reagirmos a tudo isso? Como enfrentarmos, como vencermos? Eu quero ler com vocês aqui o texto de uma das situações que mencionamos aqui de tempestade, em Mateus 14, versículos 21 ao 35. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia. O texto está do 21 ao 35, mas eu vou ler apenas até o 27. Acho que aqui já sintetiza, resume aquilo que nós queremos falar dentro deste texto. Mateus 14, 21 ao 35, porém estarei lendo até o 27. Versículo 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles,
andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram atemorizados. E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Glórias a Deus. Nesse texto bíblico, os discípulos acabavam de participar de um milagre intenso. Uma multidão alimentada com alguns pães e apenas 2 peixes. Aquilo deve ter sido maravilhoso. Se eu participasse deste momento, creio que ficaria realmente impactado. Acho que qualquer um de nós. Já pensou você no meio daquela multidão, sendo alimentada por aquele pão, por aquele peixe, e presenciando aquele grande milagre realizado por Jesus? Eu ficaria impactado, creio que todos nós. Os discípulos estavam com Jesus há mais ou menos, aproximadamente 1 ano e meio. O relato bíblico diz que logo depois do milagre, Jesus manda os discípulos irem rumo a um lago imenso e direto para uma tempestade. O lago tinha 13 quilômetros na sua parte larga. Não sou marinheiro, acho que ninguém aqui, mas não creio que seja difícil atravessar isso com um barco a velas. Contudo, eles tiveram problemas, pois em uma tempestade as velas não podem ser usadas e então tiveram que usar os remos. Jesus os mandou embora aproximadamente às 18 horas, pois a Bíblia diz que era ao cair da tarde. E pelo relato, Jesus os encontrou entre 3 e 6 da manhã. Portanto, foi um período de aproximadamente entre 10 e 13 horas até que ele os encontrasse em meio à tempestade. Eu aprendo nesse texto, igreja, que por mais que a tempestade pareça longa, Jesus não está alheio ao teu sofrimento, à tua luta, à sua dor. Ele está sabendo de tudo que se passa com você. Não está inerte e vai ao seu encontro. Glória a Jesus. Aprendo ainda que por mais que presenciar um milagre seja maravilhoso, a sensação não dura para sempre. Jesus nos enviou como testemunhas em um mundo pecador e perigoso. A vida é dura e essa é a realidade. É importante que você saiba disso, pois sua felicidade depende de estar consciente que o mundo não é um conto de fadas. Se você abrir uma empresa, ela poderá falir. Se conseguir um emprego, ele pode não dar certo. Ao se casar, você terá atritos, conflitos, brigas, problemas. Você vai ficar doente. Poderá ficar sem dinheiro. E todos esses possíveis acontecimentos não têm nada a ver com o fato de Deus amar ou não você. Ontem eu tive a experiência maravilhosa de visitar uma família aqui da igreja. Aliás, um dos que entregou o cargo para o pastor agora há pouco, o líder da música. Cadê o Davilson? Está por aí? Família abençoada, maravilhosa. Que família musical, Davilson. Nós cantamos ali a 2 violões e foi maravilhoso. Quase que faríamos uma vigília ali, né? Não fosse o bom senso. Mas ficamos pelo menos 3 horas ali cantando e louvando ao Senhor e orando e engrandecendo ao nome do Senhor. E o Davilson nos confidenciou que teve momentos de grandes lutas, principalmente em relação à sua saúde. Enfermidade que, olha, não sei se alguém sabia disso, mas que quase o levou à morte. Alguém sabia disso aqui na igreja? E o Davilson enfrentou toda essa adversidade, toda essa grande tempestade. Mas ele estava ali com sua esposa ao lado, com sua família ali forte, alicerçada em Jesus Cristo, que é a rocha, e ele reverteu a situação. Aliás, Deus reverteu a situação e ele está aqui firme e forte
conduzindo aqui o Ministério de Música da igreja. Então nós não estamos isentos de passarmos por essas lutas, por essas provações. Enquanto vemos tudo de maneira limitada, Deus vê o todo. Nós vemos um barco no meio de uma tempestade. Deus vê homens aprendendo a dominar o medo e a confiar em seu poder. Deus usa situações difíceis para nos ensinar a caminhar. O texto diz que Jesus mandou os discípulos à frente e se dirigiu para um lugar isolado, a fim de quê? Orar. Jesus é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele jamais nos desampara, jamais nos deixa sozinhos. Os discípulos estavam partindo para um momento de aprendizado. Haviam visto um milagre da multiplicação, mas precisavam aprender a confiar em Deus, mesmo quando Jesus não estava por perto. Nós temos de vez em quando essa sensação de que nós estamos sozinhos, Jesus não está por perto, Ele não está ouvindo as nossas orações. Já teve essa impressão, essa sensação? Jesus quis provar a fé daqueles homens, quis testá-los e os enviou para o lago, para um grande lago. E além deste lago ter 14 quilômetros de largura, o lago tinha uns 19 de comprimento. Dá para imaginar isso? Dá para mentalizar essa distância toda? 13 de largura por 19 de comprimento. E eles poderiam estar em qualquer lugar nessa imensidão de água. Mas Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Ele sabia exatamente em que direção deveria caminhar para chegar até o barco e se juntar com os seus discípulos. Parece maldade mandá-los para uma tempestade, mas Jesus nunca desamparou os seus amigos. Ele foi caminhando em sua direção. O fato de termos problemas em nossas vidas não quer dizer que estejamos longe de Deus, nem que estejamos necessariamente em pecado. A pedagogia de Deus funciona em tempos difíceis e Deus faz as coisas acontecerem em momentos difíceis. Você já passou por um momento difícil em sua vida? Pastor Josiel, que agora há pouco estava com todos os cargos aí, diaconisa Zilá, passaram por uma grande tormenta. Talvez todos nós que aqui estamos já passamos por ela. Para os que não sabem deste fato, rapidamente, a minha esposa, em 2019, ela teve Covid quando não havia ainda a vacina. E a saturação dela caiu bastante, ela precisou ser internada num hospital do convênio que só atendia casos de Covid. E aí aquele respirador não foi suficiente e me disseram, precisamos entubá-la, a família autoriza? O que fazer neste momento? No mundo inteiro, pessoas estavam perdendo suas vidas. A maioria delas, quando entubadas, não retornavam mais para sua casa, para sua família. Perdiam suas vidas. Minha esposa ficou 15 dias entubada. 15 dias. No 13º dia ligaram para minha casa e disseram, olha, vem visitá-la, tem mais alguém, um dos filhos? Ela estava na UTI, em coma induzido, já há 13 dias. E nós imaginamos, meu Deus, quando somos chamados para visitar uma pessoa nessa condição, não é coisa boa. Mas nós fomos com fé, com confiança. E chegamos ali, colocamos toda aquela vestimenta típica de quem, naquela ocasião, tinha que acessar uma UTI. E nós ali oramos, desceu uma lágrima dos olhos da minha esposa. Não sei se ela ouviu, ela não se lembra, mas deve ter ouvido as coisas que ali falávamos. E nós saímos dali. Chegamos em casa, continuamos em oração, em oração, em oração. A igreja em oração. Várias das nossas igrejas em oração. Lá no Peru, os irmãos em oração. Eu e minha família ali, todos os dias, de mãos dadas em oração. 15º dia. Se ela ficasse mais um dia, teria recebido a traqueostomia, teria sido feita a traqueostomia nela. Mas aí recebemos a ligação. Olha, a saturação dela estabilizou,
ela já está respirando normalmente, vamos fazer a extubação. E aí ficou mais 10 dias, já no quarto, ficou total de 25 dias e retornou para casa. Está aqui hoje, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Foi difícil, foi a maior tempestade que eu, minha esposa e minha família passamos nas nossas vidas. Muito difícil. E como eu disse aqui no início, foram 2 anos de calmaria. Mas aí em 2022, minha esposa descobre um câncer de mama. E aí começa novamente uma grande tempestade, uma grande batalha. E quimioterapia, e radioterapia, e cirurgia, e imunoterapia, 3 anos direto. E nós ali confiantes fizemos um culto aqui de gratidão a Deus. Quem esteve nesse culto? Né? Temos um culto aqui para agradecer a Deus pela libertação da Covid. Mas em fevereiro agora, recente, descobrimos que voltou. E pior, infiltrou nos pulmões. E aí? E aí? Jesus está comigo no barco? Está com a gente no barco, meu amor? Será que Ele está distante, lá no local, e nós ali sem sabermos o que fazer, olhando para todos os lados e só água, tormenta, tempestade, mar bravio? Mas Ele estava lá, intercedendo junto ao Pai. Diz a palavra que Ele foi ao encontro dos discípulos, se atemorizaram. Mas Ele disse, calma, fiquem tranquilos, sou eu. Glórias a Deus. O que nos mantém firmes e em pé aqui hoje, aqui nesta igreja, é Deus. É o Senhor Jesus Cristo no barco conosco. É um grupo grande de intercessores e intercessoras que estão orando pela minha esposa todas as sextas-feiras, às 21 horas. E é assim que a gente consegue ficar em pé. Cobertura de oração, povo de Deus intercedendo, povo de Deus orando. Pense nisso. Durante suas tempestades na vida, faça sempre a pergunta: o que vou aprender com isso? O que estou aprendendo com isso? Mas em um outro momento de tempestade, aprendemos a enfrentá-las com fé e coragem. O texto agora é Marcos 4, dos versículos 35 ao 41. Diz assim o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se e um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o seu barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. É o que diz a palavra de Deus. Percebe? Jesus, em 2 momentos, ele está presente na vida dos discípulos. 2 momentos de tempestade. A Bíblia não lembra de situações em que os fatos se repetem. Por que será que tempestade foi algo tão enfatizado na palavra de Deus? Será que é porque nós passaríamos por elas? Será que é porque teríamos que enfrentá-las? Creio que sim. Creio que sim. Todos sabemos que a vida é cheia de obstáculos e muitos altos e baixos. E cada um de nós, em um dado momento, enfrentamos tempestades que ameaçam e querem nos afundar no meio do mar. Porém, Jesus nos ensinou através da palavra a enfrentar cada uma destas tempestades com coragem e fé, confiando inteiramente em seu poder. No texto de Marcos 4, dos versículos 35 ao 41, podemos ver Jesus e seus discípulos enfrentando uma grande tempestade no conhecido Mar da Galileia. Os discípulos, como muitos sabem, eram pescadores experientes. Porém, o que não era comum aconteceu. Eles ficaram apavorados diante da tempestade. Enquanto isso, Jesus dormia de forma tranquila no barco. Jesus entrou na causa dos discípulos e acalmou a tempestade,
demonstrando o seu grande poder sobre a natureza e sobre cada situação que pode ameaçar a vida de um filho de Deus. Também repreendeu seus discípulos por sua falta de fé e confiança na ação divina. A aplicação que podemos fazer é que, assim como os discípulos, também enfrentamos inúmeras tempestades, que podem ser físicas, emocionais ou até mesmo espirituais, mas devemos seguir o conselho de Jesus e enfrentá-las com fé e coragem, confiando que Ele tem o poder para nos livrar de toda e qualquer situação. Veremos agora alguns tipos de tempestades que podemos enfrentar em nossa vida. Eu sei que hoje tivemos uma programação especial aqui de homenagem aos pastores. Eu coloquei aqui no meu relógio um alarme de 1h30, mais ou menos, ele vai vibrar aqui no meu braço. Então fiquem tranquilos que até esse tempo a gente conclui aqui a mensagem, amém? Não ouvi muitos amém. Brincadeira, irmãos, 35 minutos aqui, tá? Se vibrar, vou ter que encerrar com oração, amém? Vamos lá, vai ser rápido aqui essa parte. Algumas das tempestades que enfrentamos. A tempestade da incerteza. Isto é algo corriqueiro e muito comum, pois o mar da vida irá trazer muitas situações que não esperamos, e isso nos trará uma incerteza sobre o futuro. João Batista teve dúvidas sobre Jesus em um momento específico, quando estava na prisão. Segundo os relatos bíblicos, em Mateus 11, versículos 2 ao 6, e Lucas 7, dos versículos 18 ao 23, ele enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta pode ter surgido pelo fato de ele estar preso e enfrentando a morte. João Batista pode ter se sentido desanimado e confuso com a aparente inação de Jesus em relação à sua libertação ou ao estabelecimento de um reino mais visível. Em resposta, Jesus não deu uma resposta direta, sim ou não, mas instruiu os discípulos de João a relatarem o que estavam vendo e ouvindo. E Jesus diz o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E ele acrescentou: e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Essa resposta visava mostrar a João, que Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. A consequência da tempestade da incerteza é que ela pode nos afetar, fazendo-nos sentir desorientados, confusos e até mesmo perdidos. Mas assim como Jesus deu ordem à tempestade, ela acalmou, Ele também pode acalmar a incerteza e nos mostrar uma direção dentro deste túnel de dúvida. Amém? Segunda tempestade, da tristeza. Um outro tipo de tempestade é a da tristeza. Isso pode ocorrer de uma forma profunda pela perda de um ente querido, relacionamento ou outras circunstâncias que causaram um grande baque emocional na mente desta pessoa. Porém, assim como Jesus demonstrou descanso no meio da tempestade, podemos nos achegar a Ele para encontrar consolo e paz, até que esse momento de turbulência passe e estejamos de novo com a nossa vida, com a nossa mente restaurada e completamente sã. Amém? Outra tempestade, a tempestade da tentação. Aqui vemos algo que até mesmo Jesus passou por muitas vezes, e conosco não é diferente. Porém, a Bíblia deixa claro que existe uma saída para cada tentação que viermos a enfrentar. Por isso, quando ela bater à porta, basta pedir resistência e força em oração, entendendo que Deus está ali para nos ajudar a vencer cada luta contra o pecado. Eu vou pular aqui 2 tempestades, eram 5, fica aqui em 3. Está passando alguma tempestade você? Talvez a 4ª e a 5ª seja a que você esteja enfrentando. Que eu e minha esposa estamos enfrentando. A luta, a batalha, o desemprego, a fome, a escassez. Quantas são as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia? E nós estamos isentos delas, irmãos, estando na igreja, todos os cultos, todos os domingos e sábados, algumas igrejas também às quartas-feiras.
Será que estamos isentos? Não estamos. Não estamos. A diferença é que nós passamos pela tempestade com uma certa serenidade. É difícil, minha esposa? É. Mas precisamos estar calmos, serenos, tranquilos. Jesus está no barco. Jesus está no barco. A tempestade pode parecer intensa, muito grande, mas Ele está calmo e tranquilo na nossa embarcação. Amém? Amém. Ele está perto de nós. Glórias a Deus. Eu quero apresentar agora 3 armas para vencermos a tempestade. A primeira delas, ter fé em Jesus e vencer todo o medo. O medo, como todos sabemos, é uma emoção natural, porém devemos tomar muito cuidado com ele, porque ele tem o poder de nos paralisar. Isto foi o que aconteceu com os discípulos. Mas qual é o antídoto para o medo? A fé. Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé. Somente a fé pode vencer o medo, e ela nada mais é do que uma convicção profunda de que Deus pode, a qualquer momento, reverter a situação. Tenha fé e não deixe o medo te paralisar. Amém? Primeira arma. Fé. Segunda arma, ter coragem em Jesus para superar a ansiedade. Nesse processo que minha esposa está enfrentando, nós estamos enfrentando, nós conseguimos um terapeuta. Ela tem todas as terças-feiras uma consulta online. E uma vez eu participei dessa terapia ao lado da minha esposa, e ele definiu a ansiedade como sendo você sofrer imensamente, intensamente, por algo que não aconteceu e pode nunca vir a acontecer. Olha que coisa. Isso é ansiedade. Ele disse também que depressão está mais associada à culpa, mas ansiedade é sofrer por algo que pode não vir a acontecer. Então a ansiedade nos leva a pensar no dia de amanhã, nos lembrando dos obstáculos, por isso que o Filho de Deus deve viver um dia de cada vez. Esta emoção nos impede de descansar no aqui e no agora. Os discípulos ficaram ansiosos no meio da tempestade, porém, Jesus estava descansando, confiando na total proteção do Pai. O que devemos fazer é lançar esta ansiedade em Deus de uma maneira corajosa, focar no presente, ao mesmo tempo que tenho fé que Ele está comigo, tudo vai dar certo e o que preciso fazer é apenas descansar no meio da tempestade. Glórias a Deus, glórias a Deus. Terceira e última arma, confiar no poder de Jesus para acalmar a tempestade. Primeira arma, fé. Segunda, ter coragem. Terceira, confiar no poder de Deus, confiar no poder de Jesus. Jesus alerta que devemos não só conhecer as Escrituras, mas também o seu poder. Então, depois que tiver a fé e a coragem, tenho que conhecer o seu poder. Somente conhecendo o seu poder, poderei entender que não importa a situação, saberei que Deus é maior. Quando conhecemos uma pessoa, depois de um tempo, confiamos nela. Assim é com Deus, devemos gastar tempo com Ele, ao passo que conhecerei o seu poder e confiarei que tudo é possível, pois Ele tem o poder para me livrar e me dar vitória. Amém? Partindo para a conclusão. Fiquemos em pé. A conclusão a que chegamos é que tempestades fazem parte da vida, mas o que fazemos no meio dela é que faz a diferença. Então, faça a diferença. Não murmure no meio da tempestade. Não tenha medo, mas sim, tenha coragem e fé. Vença a sua tempestade no poderoso nome de Jesus. Jesus está no controle do barco da sua vida. Nas duas situações, as palavras de Jesus foram: coragem, sou eu, não tenham medo. E a segunda palavra de Jesus: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Glórias a Deus, glória a Jesus.
Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos pedir que Ele esteja conosco, que jamais percamos a esperança, que jamais desanimemos, que tenhamos a plena certeza, a plena convicção, que se Ele aparentemente estiver um pouco distante, não, Ele está intercedendo por você junto ao Pai. E se Ele estiver ali no barco, mesmo que aparentemente inerte, não, Ele tem o poder de acalmar todas as tempestades da minha e da tua vida. Amém? Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai que estás nos altos céus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, ó Senhor, porque, ó Deus, no meio de tantas tempestades, Senhor, Tu nos mantém aqui, firmes, fortes, ó Deus, corajosos. A fé, Senhor, muitas vezes ela vacila, como Pedro, quando o chamaste ao teu encontro, Senhor, e perante o teu olhar ele começou a afundar, e ele gritou, socorre-me, Jesus, e tu o colocaste novamente por sobre as águas. Senhor, não sei a situação de nenhum dos teus filhos ou filhas aqui, ó Pai, não sabemos as lutas, as batalhas, as tempestades de cada um dos teus servos e servas, mas eu tenho a plena certeza, Senhor, que tu estás ali, segurando nas nossas mãos, não nos deixando afundar, não nos deixando perecer. Ó Senhor, faz-nos ouvir a tua voz que diz, aquieta-te tempestade, aquieta mar bravio, aquieta-te doença, aquieta-te problemas e adversidades, porque o Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo. Está no controle de tudo, em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos e nós engrandecemos ao seu nome. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Amém, Jesus.